Quanto tempo leva para superar um término? Primeira coisa, em experiência humana, não existe essa coisa de tempo exato, gente. Esqueçam isso. O luto, qualquer tipo de luto, é um processo. E ênfase aqui na palavra processo. Todo luto é uma espécie de morte interior, é a morte de uma conexão. E o processo de superação é parecido com um processo de cicatrização. Sobre o tempo, academicamente falando, o psicólogo Alan Pizzi e a sua esposa Bárbara, o casal Pizzi, falam que a média de tempo equivale a 1 mês para cada ano de relacionamento para superação. Porém, gente, na minha experiência, essa é uma conta que não bate, já que o pressuposto dessa média é que você está fazendo assim tudo certíssimo, com todo o suporte, levando tudo em consideração, excluindo agravantes de término e por aí vai. Para falar de luto, de relacionamento, eu costumo levar em conta 3 fatores ao trabalhar com essa demanda. O primeiro é o que eu chamo de força do golpe. O quão repentino foi esse término? Quão dolorido? Teve rompimento de limite pessoal dentro do relacionamento ou no final do relacionamento? Teve humilhação, desvalorização, ferimentos ali no senso de humanidade do casal, das pessoas envolvidas no relacionamento? Isso tudo são agravantes. Segundo ponto é a resiliência pessoal. E aqui eu separo em 2 categorias. Houve trauma dentro do relacionamento, porque se houve trauma, a resiliência pessoal do paciente ou da paciente já foi rompido. Além disso, quais são os traumas de desenvolvimento dessa pessoa em específica? As carências, os sensos de insuficiência que essa pessoa carrega desde pequena e que foram exacerbados com o relacionamento. Terceiro ponto. Quantas outras áreas da vida dessa pessoa estão com problemas nesse momento, no pós-término, no luto em si? Quantos incêndios estão rolando em pontos diferentes na vida da pessoa? Porque, fazendo uma metáfora, isso é como um celular cheio de bugs, cheio de vírus, tendo que consumir ali bateria exaustivamente para tentar deixar tudo equilibrado e não resolvido, mas equilibrado. Além disso, as fases do luto, que são negação. A pessoa não aceita, não acredita que o término aconteceu, e enquanto negar a realidade, enquanto não tiver pé firme na realidade, não vai ter melhora. Segundo, raiva, que é culpar o outro, culpar os acontecimentos, culpar terceiros, culpar a si mesmo pelo fim do relacionamento. Terceiro, barganha, a pessoa se humilha, faz de tudo para voltar, ou tenta se convencer, bastava mudar tal coisinha que tudo ia se resolver. Sabe esse pensamento uau, deslumbrado? Depois, tristeza, a pessoa fica mal, sem energia, fica para baixo. E depois, sublimação. Ela percebe que o relacionamento de fato acabou e vai tomar escolhas, medidas para melhorar a si mesma e a sua própria vida. Problema. Levando em conta tudo o que eu falei e analisando a nossa evolução neurobiológica, nós temos um problema sério. E esse problema se chama raiva. Raiva é uma emoção que gera 2 efeitos colaterais pesados. O primeiro é que a raiva costuma ser a emoção primária que pode escalar para se tornar emoção primária de uma emoção secundária, que é a tristeza. Posteriormente, pode virar depressão. Segundo, ela é a única emoção que não necessariamente passa de forma natural. Ou seja, ela é a única emoção que ela pode dar a si mesma recargas. Você tem raiva de um negócio, aí você lembra de outro detalhe, essa raiva vai se alimentando, isso acaba virando uma espécie de loop. Então, usando o nosso pêndulo, o ideal é a pessoa ficar centrada. Teve o término, aí você está desbalanceado. Numa situação normal, você voltaria para o centro. O problema é o seguinte, aqui você vai estar rodando, passando pelas fases do luto, elas não necessariamente são lineares, tudo bem, vai chegar uma hora que a pessoa vai voltar ao centro. Problema, tô aqui, tô com raiva. Aí eu fico aqui, ó eu dando de maneira alienada num dos pontos. Enquanto tá isso aqui, eu consigo sair de um dos pontos, por exemplo, de raiva e entrar na tristeza. E aí eu volto a balançar o pêndulo. Aí eu tô começando a passar, tá começando a ter um processo de evolução, aí eu volto para barganha. E às vezes é uma barganha super irreal, era só mudar tal ponto que melhorava. E aí eu percebo que isso não é verdade, isso volta a me deixar engatilhado com raiva. Aí eu começo a lembrar de certas carências na minha vida, porque nada na minha vida dá certo, porque comigo as coisas são sempre complicadas, porque outros amigos meus voltaram seus relacionamentos, mas o meu não volta porque eu sou marcado com o sinal da infelicidade nessa vida, e aí eu fico com mais raiva. Percebe como é que a situação é delicada? Solução para tudo isso: ser acompanhado por um profissional, faça psicoterapia e busque melhorar o seu autodesenvolvimento, sabendo que o processo de superação de um luto é muito parecido com o sol que irradia nas flores. O sol não obriga a flor a se abrir, mas aos poucos elas se abrem naturalmente. Algumas se abrem mais rápido, outras se abrem mais devagar.